Olá, maravilha! Hoje você vai acompanhar aqui no canal do Universo do Hélio como fazer esse tipo de vaso. E ele é diferenciado nas bordas. Aqui eu coloquei pedra de mármore. Então são mármores, pedacinhos, corte em triângulo. Ficou muito bonito. Acompanhe comigo passo a passo como fazer esse tipo de vaso aí. O material que eu tenho para fazer esses vasos é 2 pedaços de porcelanato, que sobrou da reforma lá do apartamento, e esses pedacinhos de pedra de mármore. Então eu vou fazer, a minha ideia é fazer 2 vasos aqui, 30 por 40. Aliás, 30 de largura e 20 de altura. Um vaso quadrado e colocar umas bordas com essas pedrinhas. Elas estão todas soltas aqui. Eu vou emendar e vamos colocar. Vamos ver o que vai sair, né? Já cortei o tamanho das peças que vai ser, e a medida ficou de 21 por 31, para aproveitar melhor aquele pedaço. Eu cortei, vai ficar com 21 de altura por 31 de largura. Agora nós vamos chanfrar as lateral, colocar o fundo e depois vamos aplicar a borda com essas pedras aqui de mármore. É o Bug! Vem, Bug, vem, Bug! Vamos dançar, Bug! Vamos dançar! O Bug quer dançar, vamos dançar! Já chanfrei os cantos aqui, ó, as bordas agora. Bem chanfradinho mesmo, para poder ficar bem certinho. Agora vamos colar.
Vamos montar, né? Primeiro e depois cortar. Agora eu vou cortar o fundo 31 por 31 para poder tampar aqui, ó. Pegar um porcelanato e cortar para a gente montar o vaso.
acabei de colar essas bordas. E essas bordas é feito com essas pecinhas de mármore. Tipo essas pastilhas de mármore, né? Triangular. Então ela veio desse jeito aqui, original, ó. Tipo um losango. Aí eu cortei elas no meio, para não ficar muito larga, né? Porque se eu fosse usar ela dessa maneira ia ficar bem larga, ó. Eu não queria tão larga assim. Então eu cortei ela no meio e montei uma faixa para colocar aqui. Vocês observaram aí que eu coloquei a fita crepe para segurar, né? Para montar ela enquanto eu colo. E eu colei aqui com a argamassa AC3. E essa colagem foi necessário colocar aqui esse pedaço de cerâmica aqui, ó, para poder segurar ela, para ela ficar retinha, para ela ficar na linha, alinhada direitinho. Agora aqui eu vou esperar secar para depois lixar e fazer os acabamentos com rejunto de piso normal. Vou rejuntar as quinas, tudo. Por último pintar. Aí fica pronto o vaso. Você pode colar também com massa plástica, com resina. Tem que ser uma cola que tenha essa espessura, né? Que dê esse volume. Então a cola comum não dá, porque ela não tem essa espessura. Igual tem a argamassa, a massa plástica, tem que ter esse volume, essa textura. Então aqui agora é esperar secar para a gente poder... Ah, vocês viram que antes eu coloquei um arame, né? Aqui por baixo tem um arame que está dando reforço no vaso para ele não abrir. Então é muito importante esse arame também. Então agora aqui é esperar secar para a gente terminar.
Você que esteve me acompanhando no vídeo até agora, quero te agradecer e dizer para você que todo trabalho que você vai fazer, você tem que ter prazer nele. Porque quando você tem prazer de fazer, o trabalho fica mais fácil e também você se realiza, né? Quando você faz um vaso como esse aqui, mesmo que é um vaso simples, mas é tão gostoso você chegar no final, ver o vaso pronto e as pessoas que vão comprar ficarem satisfeitas, né? Felizes com esse trabalho. Então, como eu sempre falo, celebre a vida, porque a vida é muito boa. Que Deus te abençoe, um grande abraço, até a próxima, tchau!